E realmente a primeira coisa que queria apresentar é exatamente esta imagem com esta pergunta: are you ready? Realmente estamos prontos para vacinar? Porque, efetivamente, é das poucas circunstâncias, e há bocadinho aqui se estava a falar de uma eventual situação relacionada com as estatinas, a diabetes, é com certeza impensável dar pelo menos uma dose elevada de insulina sem se saber a glicémia. Mas, curiosamente, vacinamos sem perceber como está o sistema imunitário. Isto tem um bocadinho a ver com a parte histórica, mas não deixa de ser curioso. E realmente vacinamos porque a vacina sempre nos foi incutida no tempo como alguma coisa que nos pode fazer algo de excepcionalmente interessante, que é a capacidade de nos desenvolver defesas contra agentes patogénicos. E atenção, embora eventualmente depois fale disso muito rapidamente, nós estamos aqui centrados em vacinas no conceito infeccioso, mas atenção que as vacinas começam a ter um espectro muito mais largo de atuação. Realmente o nosso conceito principal em relação à vacina é criarmos imunidade. E, portanto, nesta perspectiva da imunidade, que nos é um termo tão grato, aliás, reparem que até os políticos a utilizam, a imunidade parlamentar, etc. Portanto, a imunidade dá-nos qualquer coisa de muito confortável. Nós nem pensamos muitas vezes no indivíduo que está a ser vacinado. Nós pensamos na vacinação e na utilidade da vacinação. Não deixa de ser curioso porque, por acaso, hoje é dia 28, não é dia 14, mas se fosse dia 14, estávamos a celebrar, 14 de maio, estávamos a celebrar 220 anos de Jenner ter feito a primeira vacinação. Portanto, estamos a celebrar 220 anos mais 14 dias da primeira vacinação. E quando Jenner faz esta primeira vacinação, ele não imaginava, no século XVIII, que existisse sequer sistema imunitário. Ele não imaginava sequer esta complexidade de sistema imunitário. E, curiosamente, resultou. Mas isso não quer dizer que não devamos ser prudentes, que não devamos pensar um bocadinho mais quando já conhecemos alguma coisa do sistema imunitário. Por isso, realmente, quando falamos de um imunocomprometido, ao fim e ao cabo, aquele indivíduo que tem um defeito, que tem uma limitação naquilo que vai ser o sistema que deve responder à vacina, é evidente que temos que ser cautelosos. E essa cautela surge de uma forma progressiva. Aliás, nos últimos anos, na última década, começa a haver progressivamente guidelines em relação à vacinação de imunocomprometidos, e é evidente que esta posição resulta, sobretudo, inicialmente, do medo, do perigo de podermos causar uma infecção clínica pela vacinação, mas atualmente nós devemos pensar que não é só isso que é importante. Efetivamente, há o perigo de uma vacina que tenha capacidade infecciosa, porque o vírus, enfim, a bactéria que a fundamenta não estão completamente mortos, criar uma infecção, mas realmente há um outro perigo subjacente, que muitas vezes nós não falamos dele, que é claramente o doente não responder devidamente à vacina e, com isso, nós não termos o efeito de imunização. Nós realmente fizemos o ato vacinal, mas o doente não respondeu e, portanto, não ficou vacinado. Realmente sabe-se claramente que, genericamente, o que se deve dizer, e aliás isto é transportável também para a gravidez, é que as chamadas vacinas, muito classicamente vírus vivo ou de micro-organismo vivo, são aquelas que podem pôr algum problema e são contraindicadas genericamente numa situação de imunocompromisso, enquanto que as outras não põem esse problema. Mas também não deixa de ser curioso referir que as próprias vacinas, nos indivíduos imunocomprometidos, nomeadamente em algumas imunodeficiências, servem como uma ferramenta para testar a imunodeficiência. Isto é, nós sabemos, por factos diversos, que o indivíduo está imunocomprometido. Mas para podermos saber melhor o grau de imunocompromisso que ele tem, nós podemos utilizar um conjunto largo de vacinas, obviamente não essas que estão no espectro perigoso de poderem ter algum desfecho menos agradável por infecção, mas, portanto, utilizar essas vacinas no sentido de testar a resposta do indivíduo. E, ao fim e ao cabo, elas transformarem-se em mecanismos, em ferramentas de podermos avaliar a resposta imunitária individual.
Se nos transportarmos para aquilo que vamos conhecendo da resposta imunitária, isto é uma imagem como muitas outras que vos poderia trazer, mas quem claramente quer referir a imunidade inata e a imunidade adquirida, não esqueçamos que tudo aquilo que nós temos falado sobre vacinas é imunidade adquirida, é produção de anticorpos ou de células efetoras com memória, e deixamos muitas vezes o conceito de imunidade inata, que neste momento é importantíssimo e provavelmente as novas gerações de vacinas terão em conta a imunidade inata, e estaremos a falar de coisas completamente diferentes, mas nesta complexidade biológica que é a resposta imunitária, logicamente, quando nós falamos de vacinas em imunocomprometidos, nós temos que perceber também que imunocompromisso é que existe. E, por exemplo, nesta imagem, podemos ver que em relação a imunodeficiências primárias, nós temos vários tipos de imunodeficiências e, consoante o tipo de imunodeficiência, por exemplo, aqui relacionadas com linfócitos B ou linfócitos T, ao fim e ao cabo, para a resposta por anticorpos ou respostas celulares, é evidente que, quando estamos a falar de contraindicações de vacinas, devemos ter em conta exatamente qual a vertente da imunidade, que tipo de células, que tipo de resposta é que está imunocomprometida. E quando passamos àquilo que já são as situações de imunodeficiências secundárias, aí entramos num espectro bastante mais complexo. Porque se nós falarmos, por exemplo, na imunodeficiência secundária, enfim, mais banalizada, infelizmente, mas mais bem estudada, que é a imunodeficiência por vírus da imunodeficiência humana e SIDA, é lógico que aí, claramente, nós temos capacidade de estudar o sistema imunitário e de saber até que ponto o imunocompromisso pode ou não pôr em causa a vacinação. Mas quando nós falamos de situações oncológicas, estamos num borderline muito mais alargado. Porque a situação oncológica, ou através das terapêuticas necessárias para tentar ultrapassar a situação oncológica, ou o próprio tumor, criam modificações do sistema imunitário, às vezes que nos parecem subtis, mas que podem pôr um compromisso grave na resposta imunitária e ser realmente um obstáculo à vacinação. E, enfim, poderíamos ir por aí fora em relação a outras situações. No entanto, não queria deixar, e acho que qualquer coisa que possamos dizer tem que deixar mensagens, não queria deixar de colocar aqui esta mensagem. Afinal, quem e quando se pode considerar imunocomprometido? Quando é que estamos imunocomprometidos? É quando temos uma imunodeficiência primária? É quando temos uma imunodeficiência secundária em relação àquelas situações bem características? Ou é, afinal, quando estamos sob stress e estamos imunocomprometidos? Ou, afinal, todos nós, mais cedo ou mais tarde, se tivermos sucesso biológico, vamos estar imunocomprometidos? Estou a falar do idoso. O envelhecimento é um imunocomprometimento natural. Que todos desejamos ter, com certeza, desde que tenhamos qualidade de vida. E realmente o imunoenvelhecimento é algo que precede o envelhecimento em geral, é algo que modifica muito a nossa componente da resposta imunitária, com perda progressiva de novos linfócitos T e com uma acumulação de linfócitos T efetores e exaustos, com todos os prejuízos que isso causa, inclusivamente a falta de resposta a vacinas. E, curiosamente, temos isso pouco em conta. E é algo que devemos ter em conta. Há muitos idosos que neste momento estão em situações de imunomodificação, que poderíamos chamar de alguma imunodeficiência, que possivelmente os leva a não ficarem imunizados. Imaginem, por exemplo, um viajante que faz uma vacina de febre amarela. Ficou imunizado? Num artigo bastante recente, prova-se uma coisa muito curiosa, porque havia uma grande discussão no contexto imunológico sobre isso, é que realmente há uma manutenção nos idosos da memória por linfócitos B, portanto, ao fim e ao cabo, pela resposta de anticorpos, mas, curiosamente, começa-se a perceber claramente que há uma perda de resposta dos anticorpos. Isto é, formam-se linfócitos B de memória, mas não se produzem anticorpos. E isto tem particular repercussão na repetição das imunizações, nomeadamente em relação à gripe sazonal. É algo que devemos refletir ponderadamente se, efetivamente, passado alguns anos de vacinação, os idosos estão a ficar imunizados e protegidos. Por outro lado, não esqueçamos que as infecções virais persistentes, obviamente o infectado por HIV, VIH, é um indivíduo que tem uma infecção viral persistente,
Mas há outras infecções, como o citomegalovírus, às vezes nem sequer com manifestações clínicas, mas que são infecções virais persistentes, levam também a uma exaustão do sistema imunitário e claramente nós conhecemos, nomeadamente na infecção pelo HIV, nós conhecemos claramente que o indivíduo infectado ainda jovem tem um fenótipo imunológico do indivíduo idoso. Portanto, envelheceu precocemente em relação ao sistema imunitário e, portanto, é um jovem que, sob o ponto de vista prático, apresenta dois riscos. Estar infectado, e com a respectiva depressão imunitária, imunocomprometimento, e estar envelhecido no sistema imunitário. Não deixa de ser curioso também, e aqui passava, embora isto se dedique a adultos, mas não queria fazer esta pequena referência em relação a crianças, que um problema muito grande que aconteceu com as vacinas durante algum tempo e que depois foi considerado inútil, foi a junção de derivados de mercúrio como substâncias preservantes das vacinas, nomeadamente o timerosal, neste momento porque foi ligado ao autismo, depois foi negado em relação ao autismo, etc. Mas neste momento associa-se muito, em artigos recentes, a alterações, portanto, do desenvolvimento das crianças. E, portanto, é algo que nós devemos perceber, porque habitualmente quando falamos de vacinas, falamos da vacina em si e daquilo que fundamenta a vacina e não dos aditivos daquilo que a vacina tem a mais, como preservantes e outras substâncias. Em relação à gravidez, 2 ou 3 palavras rápidas. A gravidez é algo que, por exemplo, neste artigo de revisão, que vos aconselho francamente a lerem se preocuparem com este assunto, porque traça claramente o que foi a nossa postura face ao passado, ao presente e ao futuro, sempre cautelosos em relação à gravidez, mas inicialmente menos preocupados, progressivamente mais preocupados, progressivamente a tentar perceber melhor o que se passa no sistema imunitário durante a gravidez e, portanto, aquilo que se possa fazer em relação às vacinas, mas genericamente o contexto acaba por ser o mesmo. E durante a gravidez é evidente que vacinas chamadas, como digo classicamente, vírus vivo, não devem ser aplicadas, mas em geral as outras são até, digamos, razoavelmente, aconselháveis. Há também uma que, embora haja alguma polémica, genericamente se considera não grata, que é a anti-HPV, portanto, em relação à proteção do cancro do colo do útero. Mas as vacinas, reparem que, para além daquilo que habitualmente, cientificamente, as fundamenta, as vacinas acabam por ser uma moda. Aliás, elas começaram por uma moda e a moda inicial foram as crianças. E realmente foram o objeto, sobretudo, da vacinação, não o adulto. Mas, curiosamente, progressivamente, esta moda levou a considerar o adulto, nomeadamente a mulher, a grávida, como um bom objeto para vacinação no adulto que se repercuta na criança. Isto é, vacinar a grávida pode significar, entre aspas, vacinar a criança. E, portanto, há muitos estudos recentes interessantíssimos em relação, por exemplo, à gripe e em relação a outras patologias infecciosas em que, vacinando a grávida, nós conseguimos, por adoção, um teor de proteção no recém-nascido muito elevado. E, portanto, aí uma vantagem clara da gravidez como um momento oportuno de vacinação para que possa ter repercussões sobre o recém-nascido. Repercussões favoráveis, obviamente. Mas, realmente, a gravidez é algo em que temos que andar, aqui esta imagem diz mais ou menos isso, de pantufas, com muito cuidado. E só para vocês perceberem que, genericamente, ainda sabemos pouco sobre a gravidez e sobre o sistema imunitário na gravidez, trago-vos um trabalho recente da nossa equipa em que pomos a hipótese bastante fundamentada do parto ou o termo da gravidez mais precoce, portanto, pré-termo ou mesmo o abortamento, poder ter a ver com umas células importantíssimas no sistema imunitário, que são as células reguladoras, em relação ao receptor alfa da progesterona, e por isso a progesterona ser um protetor em relação a um parto prematuro. Ora, se são as células reguladoras que induzem ou que determinam o termo da gravidez, é evidente que tudo aquilo que mexa com as células reguladoras, nomeadamente uma imunização, pode mexer com
a consolidação da gravidez e, portanto, pôr em risco, eventualmente, essa situação. E, finalmente, não é uma anedota, mas é uma brincadeira, parece que Deus, alguns no tempo, terá dito a um cientista que se esqueceu de terminar o sistema imunitário, talvez pela sua complexidade, e deixou-nos a todos a missão de tentar completar esse estudo, essa tarefa do sistema imunitário. Talvez com as vacinas nós estejamos a tentar fazer isso. Agora depende se estamos a fazer bem ou mal. Muito obrigado.